Então, boa noite para todos. Hoje nós vamos começar o nosso seminário Como Não Compreender Lacan. O título, A Estética e o Mestre, né? L'Hystérique et le Maître. Eu vou começar com uma pequena frase de Lacan, do avesso da psicanálise, do l'envers de la psychanalyse, em que ele diz uma coisa interessante, uma frase curta que eu deixarei enigmaticamente na mão de vocês e poderemos desmistificá-la em outros seminários. Ele falando sobre a revolução estudantil operária que houve na França em 1968, ele diz: Le prolétariat, il est comme la plèbe romaine. C'était des gens très distingués. Ele diz: o proletariado é como a plebe romana. Eram pessoas muito distintas. E nesse texto ele acaba dizendo que os estudantes franceses rebelados contra o governo de Gaulle não estavam em busca de apoiar o proletariado, mas o subproletariado. Esse assunto a gente deixa para um seminário que tem um conteúdo político bastante importante. Então vamos hoje falar da estética e do mestre, né? Aqui no primeiro slide nosso, nós temos os dois discursos, sem palavras, de Lacan. Histérico, o mestre e os seus dois discursos. O discurso com a letra M é o discurso do mestre, onde nós temos S1 que continua com S2, que corresponde, o S1 corresponde ao nome do pai, ao significante do nome do pai, e o S2 a cadeia de significantes do saber que se tem, não se sabe que se tem. Aí, obviamente, poderia estar o saber do inconsciente, ou a aletheia, a verdade no sentido grego do desenvolvimento do inconsciente. No discurso do mestre temos o S barrado abaixo de S1, não é? Que é, na verdade, uma representação do inconsciente, na medida que o inconsciente é um produto da clivagem do sujeito, da divisão do sujeito. E Lacan chamou de eu bois, o consciente em geral, e eu G, o inconsciente. E temos o A, também outro elemento dessa álgebra do discurso do mestre. O A está à direita, abaixo de S2. O A representa, vamos dizer, o sujeito que passou pela castração de gozos e castração de pulsões sexuais excessivas. Então, ele passou pela jouissance de l'autre, ele passou pela castração do gozo do outro, la jouissance phallique, o gozo fálico foi castrado. O gozo fálico já tem uma lei, a lei fálica, e o chamado la jouissance de jouir, o resto de gozo, e que produz esse objeto chamado pequeno a, que simbolicamente representa o sujeito na civilização, o sujeito que passou pelos processos, vamos dizer, castracionais, e o objeto pequeno a, ele é constituído de objetos, de conteúdos perdidos nos confins da memória. E ele vem, lembrando o discurso do analista, ele é o inaugurador do discurso do analista. Olha quão importante esse objeto pequeno a para a psicanálise lacaniana, para Lacan. O analista, ele representa o objeto pequeno a, porque com sua análise didática e com a busca da teoria psicanalítica, ele acaba se livrando de muitos gozos, de pulsões,
e de situações complexas, como por exemplo a contratransferência, que Lacan jamais aceitou a contratransferência. O analista é o paraíso da transferência do analisando, do amor de transferência, do saber de transferência. Mas a contratransferência não, é um problema. E Lacan diz, o analista, que sentir uma contratransferência, um mal-estar, um certo Unbehagen em relação ao dado analisante, se ele não resolver imediatamente, ele tem que deitar no divã de outro analista, porque a contratransferência não é aceita por Lacan para ser interpretada, o analista sentir um mal-estar. Quer dizer que há um gozo do analista. O analista não é completamente o objeto pequeno a quando ele tem a contratransferência. E agora, chegando ao discurso da histérica, nós temos o que inaugura o discurso da histérica, é o sujeito barrado, o sujeito barrado, que vai em direção ao S1, que vai em direção ao mestre. O mestre, ele é inaugurado pelo significante S1, que equivale ao significante do nome do pai. Equivale a vários outros elementos que rolam no processo da criação da psicanálise. Abaixo do sujeito barrado, nós temos o A, objeto pequeno a. E depois temos, abaixo do S1, nós temos o S2, que é a cadeia de significantes, que são os saberes que se tem e não sabe que se tem. Tá certo? Então, esses são os dois discursos. O do mestre, o discurso da histérica, sem palavras, da tétrade ou da tetralogia discursiva de Lacan, muito bem enfatizada, como nós já colocamos, no L'Envers de la Psychanalyse, no livro No Avesso da Psicanálise, no livro 17. Saber circulante entre o discurso do mestre e o discurso da histérica. O inconsciente é o espaço comum, onde circulam os significantes do mestre e da histérica. Quando eu estou falando do mestre e da histérica, eu estou pensando nas origens da psicanálise. Eu estou pensando em figuras ímpares que tiveram muita importância na criação da psicanálise quando olharam a histeria de frente, quando aceitaram a histeria como um elemento de uma normalidade especial do sujeito. Então, o inconsciente é o espaço comum onde circulam os significantes do mestre e da histérica. Quais são os significantes? Nós já falamos, S1, que representa o senhor, o mestre, o S2, que é a cadeia de significantes, que representa o saber que se tem, mas não se sabe, esse saber. O S é o sujeito barrado, clivado. Temos um sujeito consciente, um sujeito inconsciente. Temos o eu no A, que é o eu consciente, o eu G, que é o eu inconsciente. E temos o objeto pequeno A, que nós citamos como um elemento formador da civilização do sujeito. Objeto pequeno a. Porque o A seria um objeto primordial, arcaico, sem os gozos, ficando apenas um restinho que Lacan chamou de pequeno resto gozoso, poderíamos denominar assim. Uma tentativa de leitura dos significantes. S1 e S2, repetindo, é a cadeia de significantes que fala do saber que não se tem, que se tem e não se sabe. Nós já comentamos isso. Agora, vamos deixar bem claro que o S1 representa o significante que inaugura o discurso lacaniano da tétrade discursiva, o discurso do mestre, o discurso do Senhor, né? No mestre está o significante do nome do Pai.
No mestre está a mãe em algumas circunstâncias especiais. O sujeito barrado representa a clivagem do sujeito, eu já comentei isso. Clivagem é a divisão do sujeito na esfera consciente e inconsciente. E o A representa o trabalho do mestre castrado. Na sua relação com a histeria, poderemos estar falando de muitas personalidades históricas, como eu disse, podendo ser o nome do pai. A antropologia da histeria. A histeria foi mal vista, foi bem vista no mundo antigo, no mundo greco-romano, muito bem vista. Os ataques histéricos, os ataques em arco, os grandes ataques eram respeitados como mensagens divinas. Mensagens divinas. Isso tanto na Grécia Antiga como na Roma Antiga. Havia um respeito total pela histeria, que era misturado com a epilepsia, e que o próprio Jean-Martin Charcot, professor de Freud em Paris, chamava de histeroepilepsia. Mas através do seu método de trabalho, que a gente pode comentar daqui a pouquinho, ele conseguiu separar a histeria da epilepsia. Porque o ataque histérico, ele não tem uma lógica anatômica. Já o ataque epilético tem uma lógica anatômica e neurológica, né? Então vejam vocês, a estrutura histérica em várias gradações faz parte do sujeito humano. Durante o advento do cristianismo, especialmente no período racionalista da Renascença, a histeria passou a ser discriminada. E as histéricas, foi publicado em 1498, se não me engano, O Martelo das Bruxas, um livro do Vaticano, para ensinar os inquisidores a descobrir quem era a bruxa entre as histéricas, né? O Martelo das Bruxas. Então, nesse período, até o período pré-freudiano, as histéricas tiveram uma situação de grande desprestígio na sociedade ocidental. Na Grécia, elas participavam dos ritos religiosos dos templos, elas participavam do teatro grego, da tragédia, elas participavam de outros ritos, dos ritos dionisíacos, né? Nós temos as Bacantes de Eurípides também, que é uma peça importante, onde as histéricas têm uma atuação intensa. Então vejam vocês, elas perderam prestígio, mas o prestígio agora vai começar a aparecer. Freud e Jean-Martin Charcot. Freud sai de Viena, a capital da histeria, porque a imperatriz Sissi, Elizabeth, imperatriz do Império Austro-Húngaro, era uma histérica de extrema gravidade. Havia muita histeria em Viena. E outros problemas estruturais da ordem do psiquismo. Então Freud e Jean-Martin Charcot aceitaram a universalidade da histeria humana. Freud se encantou com a histeria. Se encantou com a histeria. E nós temos autores mais modernos que falam que a histeria faz parte da estrutura do sujeito humano, em gradação menor. Quando é uma gradação mediana ou alta, ela deve ser tratada. Ela deve ser tratada com o tratamento psicanalítico, como nós estudamos. Então vejam vocês, faz parte da universalidade humana a histeria. Países e civilizações inteiras trabalharam com a histeria, né? Como eu expliquei, desde a Grécia clássica, desde a Roma clássica, né? A histeria foi muito bem respeitada. Charcot cria o teatro histérico. O professor Jean-Martin Charcot, que era catedrático de neuropsicologia da
de neuropsiquiatria do Hospital La Pitié-Salpêtrière em Paris. Ele, utilizando a hipnose, ele não parava de escrever novos sintomas da histeria. Charcot não parava de escrever novos sintomas da histeria. Através da hipnose, ele conseguia retirar todos os sintomas histéricos, deixá-los um certo tempo sem sintomas histéricos ou escrever outros sintomas histéricos. E quando nós falamos a histérica aqui, e eu falei lá dos discursos lacanianos, Lacan faz questão de dizer, quando eu falo da histérica, eu estou falando do homem também, da histeria masculina, mas que nós utilizamos sempre no feminino por uma tradição que vem de longa data, né? Então vejam vocês, o teatro histérico de Charcot tinha todo esse poder. E Freud deixou Viena e foi a La Pitié-Salpêtrière assistir esse trabalho do professor Jean-Martin Charcot. O professor Jean-Martin Charcot queria saber o que era epilepsia, o que era histeria e como funcionava a histeria. A histeria era uma lesão neurológica? Ele perguntou. Não, porque ele curava a histeria durante os processos hipnóticos dele. Ele tirava os sintomas durante o processo hipnótico, né? Então não era biológico, era algo da esfera do psiquismo, né? Da esfera psíquica. Foi essa a conclusão de Jean-Martin Charcot. Freud assistiu durante 6 meses às aulas, às sessões que ocorriam, parece, todas as terças-feiras, as sessões de hipnose que ocorriam na La Pitié-Salpêtrière sob os cuidados do professor Jean-Martin Charcot. Trabalho que ficou muito prestigiado e conhecido culturalmente. E temos a famosa histérica de Charcot chamada Augustine, né? Augustine. E ela se tornou a musa do movimento surrealista francês liderado pelo intelectual André Breton. Ela se tornou a musa, a histérica, se tornou a deusa do surrealismo, né? Do qual participaram vários intelectuais, escritores, teatrólogos, pintores franceses, né? Do movimento surrealista, que é realmente algo que deu força ao modernismo no campo das artes, né? Então, Augustine é inclusive objeto de filmes, de um filme muito bonito sobre ela, em que ela exerce todas essas funções, de histérica a musa do surrealismo. E André Breton, ele publica um manifesto surrealista em 1928. E ele cita a Augustine, a paciente de Charcot. Charcot compreendeu que a histeria era algo da esfera psíquica, não era biológico, que a epilepsia era outra coisa. Mas como ele estava quase em fim de carreira, ele preferiu não entrar a fundo, porque ele sabia que se tratava da sexualidade, de distúrbios na esfera das funções sexuais. Ele ficou quieto, mas Freud volta para Viena e ele realmente se propõe a ser o mestre da histérica, ou a ser ele mesmo a histérica, né? Ele vai para Viena com essa dupla proposta, talvez não tão consciente de ser também a histérica, e que vem a acontecer mais tardiamente, né? A Aletheia da histeria em sua historicidade, eu já andei falando, né? Aletheia, essa palavra eu adoro. Aletheia quer dizer a verdade em grego. É a negação do lete. Aletheia é o desencobrimento. Você, em vez de usar a palavra verdade, que é tão poderosa e autoritária e impositiva, a aletheia que foi utilizada
por Martin Heidegger na sua obra Sein und Zeit, Ser e Tempo. A aletheia é a negação do lete. Lete era o rio do esquecimento, o rio da morte. E a aletheia era você negar o esquecimento, se lembrar, desencobrir, mostrar as coisas, né? Essa é a interpretação da verdade na língua grega, e essa palavra até hoje permanece como sendo a representação, a maneira de dizer a verdade. O Lete era um rio pelo qual todos os mortos passavam para esquecer as suas questões da vida anterior perdida, né? Eu falei, a tragédia grega tem uma origem arcaica em ritos da sexualidade, né? Nós sabemos que o deus Dionísios, que era o deus do vinho, o deus da bebedeira, o deus da sexualidade, da Roma arcaica, perdão, na Grécia arcaica, repetindo, Grécia arcaica, haviam ritos coletivos, festivais coletivos de sexo coletivo, em homenagem ao deus Dionísio, né? Mas isso foi evoluindo e esses rituais diretamente sexuais foram suspensos e esses ritos viraram o que se chama a tragédia grega, o teatro grego. Tragédia de tragos, bode. A palavra bode, a cabeça de um bode representava o deus Dionísios, né? Então a tragédia grega tem uma origem arcaica em ritos de sexualidade, com fundamento histérico coletivo. E a tragédia grega é a maior representação, e a tragédia grega assumiu a histeria individual e coletiva. Nós temos as bacantes de Eurípides, do autor Eurípides, que mostra as histéricas enlouquecidas pela Grécia fora, né? Ao ponto de que a mãe histérica mata o rei Penteu, mata o próprio filho junto com as demais histéricas, né? Ela chega a assassinar o filho, que era o rei Penteu, pelo fato de que ele havia proibido ritos em honra ao deus Dionísio no seu reino. A mãe o mata, né? Então vejam vocês o radicalismo da histeria grega antiga, né? Mesmo da época de Eurípides, isso é do início do século V, né? O século V, se eu não me engano, antes de Cristo. O grande mito histérico da Grécia, Sófocles. Eu diria que Sófocles, ele consegue eternizar o grande mito da estilização do trágico. Ele pratica a estilização do trágico. O mito de Édipo revela uma sexualidade arcaica entre filhos e pais, ao ponto de que Édipo mata o próprio pai, responde às perguntas da quimera, não é isso? Um questionário. Qual ser que anda de 4 patas, de manhã ao meio-dia anda de 2, ao anoitecer anda de 3. Ele responde que é o homem e, obviamente, ele mata o próprio pai, Laio, e acaba se casando com Jocasta, né? E tendo 4 filhos, né? Então vejam, o mito de Édipo, isso impressionou a Freud de maneira intensa e Freud busca esse mito e o introduz em sua clínica psicanalítica do inconsciente, o mito de Édipo, né? Freud, o próprio Freud, quando ele perde o pai, Jacob Freud, ele faz uma autoanálise em que ele descobre que ele vivenciava uma situação, uma estrutura edipiana nele mesmo, ao ponto de que ele sonhava não podendo entrar, ver a tumba do pai nos seus sonhos, né? E enquanto o pai viveu, ele não deu conta de ir a Roma, porque ele tinha um complexo de ir a Roma inconsciente, porque ele faz, com a morte do pai, ele faz sua própria autoanálise, e ele descobre
que ele não suportava ir a Roma. Toda vez que ele ia, ele mudava de rota, porque era a Roma dos Césares, a Roma dos imperadores, a Roma de pais poderosos. E o pai, para ele, era uma figura enfraquecida. A representação da metáfora paterna em Freud, no inconsciente de Freud, era enfraquecida. Ele faz 4 anos de autoanálise, ajudado por um amigo, e finalmente, em 1901, ele consegue ir a Roma, né? E lá ele visita a igreja de São Pietro in Vincoli, de São Pietro in Vincoli, e ele, onde está a grande estátua de Moisés, o civilizador dos judeus, e ele visita essa estátua diariamente durante 21 dias. A partir daí, ele fortalece a figura do pai em si mesmo, e ele consegue se livrar dos efeitos tanto do mito como da estrutura que o mito edipiano havia criado nele. A mãe poderosa endeusou Freud como criança, e ele passou a ver o pai como uma figura enfraquecida. Mas pela análise ele conseguiu se livrar disso, né? Então Freud realmente teve a si mesmo como seu grande paciente histérico. Por isso que Freud, nos Studien über Hysterie, dos estudos da histeria, que é um volume que ele publica com o professor Joseph Breuer, ele aceitou ser a histérica. Depois desses estudos, depois de ter passado por Paris, com a morte do pai, ele aceita ser a histérica. A histérica no sentido lacaniano que eu estou colocando. E ele busca a sua análise e se livra dos seus fantasmas inconscientes, né? Veja que a psicanálise tem uma origem autêntica, tendo como grande paciente o Dr. Sigmund Freud de Viena, a pátria da histeria. A pátria, no último seminário nosso, tratou-se de Ludwig Wittgenstein, que era uma pessoa muito histérica, muito complicado, que não se estudou a estrutura clínica que ele possuía, mas ele era um homem muito inteligente, escrevia bem, professor de filosofia em Cambridge, mas da terra, da pátria da histeria, que era Viena. A imperatriz Sissi, que foi a imperatriz Elizabeth, que nasceu da Bavária e se casou com o futuro imperador do Império Austro-Húngaro, era uma histérica muito grave. Viajava sozinha, sem segurança, ao ponto de que em 1898 ela vai a Genebra e tinha um terrorista italiano que queria matar um membro, acho que da família real francesa. Ele não acha e ele fica sabendo que a imperatriz do Império Austro-Húngaro estava em Genebra e ele a assassina, ela é esfaqueada, né? A imperatriz, muito histérica, muito infeliz, e ela chegou a criar um reino para ela, que é o reino da Hungria, né? Que era Império Austríaco, mas ela disse, não, vai ser Império Austro-Húngaro. E ela e o marido foram coroados reis da Hungria numa situação especial. Qual o papel do mestre nessa sexualidade familiar? Antes de tudo, o mestre deve ser... Esse é um conceito lacaniano. Un maître châtré. O que é un maître châtré? Um mestre castrado. Se o padrasto é um mestre de uma criança numa formação familiar e ele não é um maître châtré, não é um mestre castrado, nós teremos problemas. De uma criança, de uma adolescente, nós teremos problemas de extrema gravidade e temos problemas clínicos de extrema gravidade quando esse maître châtré não aparece nos mestres, principalmente das novas formações familiares, né? Não vamos dizer que
não é a totalidade, isso aí é uma parcialidade dos mestres não castrados. O mestre, o que é o mestre castrado? É aquele mestre que passou pelo processo da renúncia aos gozos, ao gozo do outro, ao gozo fálico, ao mais de gozar, e ficou estruturado em torno, o seu desejo ficou estruturado em torno do objeto A. Eu poderia dizer que o objeto pequeno a, lacaniano, é um objeto ético, é um objeto que estrutura o sujeito para viver em civilização. E aí ele pode ser um mestre castrado, ele pode ser um mestre castrado, ele pode viver com a sua mulher e viver com uma enteada de 11 anos, de 10 anos, se ele é um mestre castrado. Porque todos os pais, a maioria dos pais, Freud achava que a histeria era um produto de abusos sexuais dos pais. Mas essa primeira teoria, ele saiu fora dela e viu que não haveriam tantos pais que não eram mestres castrados, né? Então ele diz, não, é a questão edipiana. Ele considerou que a questão edipiana, ela está no núcleo da formação da estrutura estética, né? Então vejam vocês, o mestre, ao lidar com a dinâmica edipiana, deve estar livre de gozos. Gozo do outro, gozo fálico, o mais de gozar, que equivale ao objeto pequeno a, como eu falei, eu estou repetindo. Ser portador do objeto pequeno a, constituído dos elementos perdidos na estruturação do sujeito. O objeto pequeno a é constituído de objetos perdidos. O objeto pequeno a cria o sujeito civilizado na sexualidade. Ele cria as pulsões sexuais civilizadas, porque a pulsão sexual originária, ela é perversa. Originariamente ela é perversa. E a mãe, o bebê quando nasce, que ele entra no mundo lá linguístico, ele tem uma pulsão, vamos dizer, perversa. E que a mãe vai civilizando na lalangue aos poucos. E que depois passa para a função paterna, com a da carruagem, né? Então vejam vocês, o objeto pequeno a, o maître chatré, o mestre castrado, é o que tem o objeto pequeno a como elemento civilizador das pulsões. Transformar as pulsões sexuais, que são pulsões selvagens quando o bebê nasce, em pulsões civilizadas, né? E haverá aquilo que Freud chama de Unbehagen, o mal-estar na civilização. O mal-estar na civilização seria uma renúncia à sexualidade abusiva. Passa-se a existir uma sexualidade simbólica, seria dentro da estrutura subjetiva, uma sexualidade coletiva, vamos dizer, de cada indivíduo, não que um tenha sexo com o outro, mas uma sexualidade coletiva também não importa. Isso é do espírito objetivo, terminologia hegeliana. Então nós temos o espírito subjetivo, esse é o que interessa, é o do sujeito, na psicanálise. O espírito objetivo não nos interessa, o espírito absoluto também não nos interessa na psicanálise. A representação do mestre castrado. Há outras representações desse maître chatré, desse mestre castrado. Estamos em crise, eu diria que a gente vai dizer lá na frente alguma coisa nesse sentido. Além do Édipo, temos outros mestres como Moisés, né? Moisés, o grande mestre civilizador do povo judeu, né? Que tanto impressionou Freud. Freud escreveu uma obra sobre ele, um artigo antes, pouco antes de morrer, ele publica Moisés e o monoteísmo. E quando ele vai a Roma em 1901, ele visita 21 dias a estátua de Moisés. Veja que embevecimento ele tinha pela figura paterna depois de sua própria análise.
Esses resultados maravilhosos que a gente fala sobre a análise de Freud, a gente encontra na análise dos nossos pacientes. Isso a gente sabe perfeitamente que é assim. Temos também o totem e tabu, quando os filhos o pai da horda primitiva, dono de todas as mulheres, os filhos se revoltam e matam esse pai. E esse pai morto passa a exercer um poder de tabu, um poder de lei. Por isso que Lacan dizia que o pai morto é um pai poderoso, né? O pai morto. Mas ele dizia isso numa relação indireta com o texto freudiano mítico de totem e tabu, né? Totem é a representação do pai e o tabu é a lei originária do assassinato desse pai, né? No complexo, no Édipo também, nós temos o assassinato simbólico do pai, né? Há momentos que o filho ou a filha pensam inconscientemente na morte do pai. Embora nós tenhamos Édipos conscientes, filhas que têm desejo sexual consciente pelo pai. É algo de extrema gravidade e que tem que ser tratado pela psicanálise, né? Para que isso não progrida, para que isso não impeça a formação do sujeito, da estruturação do sujeito. O próprio Freud, eu estou repetindo, passou do mito para a estrutura em sua autoanálise, né? O Édipo foi muito útil para a psicanálise do próprio Freud. Aqui eu citei de Studien über Hysterie, os estudos da histeria, que é um texto escrito pelo Dr. Joseph Breuer, um médico que protegeu Freud no início da sua carreira, e Freud passou a ajudá-lo a tratar das histéricas que ele cuidava, os estudos da histeria. E eles escreveram esse texto em comum, os estudos da histeria, onde tem a famosa histérica chamada Ana O, que é do conhecimento de vocês, né? Ana O, ou Berta Pappenheim, né? E ele inaugura com esse estudo a clínica histericizada de Freud, né? O mestre inaugural da histeria. Qual é o mestre inaugural da histeria? É o Dr. Joseph Breuer, em Viena, médico de Ana O, Berta Pappenheim. Ele não conseguiu ocupar o lugar do mestre castrado, ele não deu conta, o Dr. Joseph Breuer. Um caso interessante, e está dentro de acordo com a nossa teoria. Ele simplesmente acaba se apaixonando por Ana O, por Berta Pappenheim, né? E ele acaba renunciando à posição de médico dela. Ele a tratava, é internado no hospital ou em casa, e ele há um momento que ele não suporta mais, ele se apaixona pela paciente dele e ele renuncia a esse lugar de mestre, o terapeuta mestre, o médico terapeuta, né? Ele não aceita, ele prepara uma viagem pela Europa com a mulher já estava depressiva quando percebeu aquela contratransferência grave. A contratransferência, gostaria de dizer, é um momento em que o analista ele perde o lugar de mestre castrado, quando ele começa a sentir coisas diferentes pelo analisando, ou sexuais, ou rejeições, etc. Ele perde o lugar de médico castrado. O objeto pequeno A dele não se estruturou bem na sua análise didática, né? Então agora o Dr. Joseph Breuer desiste. No mesmo dia que ele desiste para viajar, ele abandona a paciente, ele não suportou. Ele é chamado e ela tinha uma gravidez histérica, né? Ele chegou na residência de Berta Pappenheim, ele fez o parto histérico
e viajou para Veneza, parece. E Berta Pappenheim se tornou uma figura proeminente na sociedade europeia depois desse processo de tratamento com Joseph Breuer. Ela se tornou assistente social e criou grandes movimentos de assistência social da Europa. Uma mulher de grande personalidade e proeminente. Ela se recuperou, né? Mas ela não foi para cima de Freud, eu acredito que não. Freud deve ter tido contato com ela como assistente do Dr. Joseph Breuer, né? Como assistente do... Então, voltando, o Dr. Joseph Breuer, médico de Ana O, Berta Pappenheim, não conseguiu ocupar o lugar do mestre castrado. Esse lugar é o do psicanalista. Freud, sim, conseguiu ocupar o lugar do mestre castrado. Freud nunca desistiu de uma paciente. Freud nunca desistiu de uma histérica, seja homem, seja mulher. Ele teve pacientes tanto histéricos, tanto masculinos como femininos, né? Ele teve o Homem dos Lobos, que lutou, que estava na Rússia durante a guerra. Ele tinha medo de perder o paciente, de que o paciente dele viesse a morrer. Ele tratou de O Homem dos Ratos, Ernest Lancer, que era uma neurose obsessiva. A teorias psicanalíticas diz que todas as neuroses são uma só. Neurose obsessiva, neurose fóbica, neurose histérica. Outros separam, né? Às vezes é bom separar. Às vezes não é necessário separar. Então, Ernest Lancer morreu, ele foi curado por Freud, o Homem dos Ratos, e ele morreu na guerra, eu acho que em algum lugar, não sei se foi na Rússia, parece nas tropas austríacas. Ele compunha as tropas austríacas e deve ter morrido na Primeira Guerra Mundial na Rússia, né? Freud, sim, ocupou o lugar do mestre castrado. Da hipnose e da catarse teatralizada, ele começou um pouco com o professor Jean-Martin Charcot, mas as histéricas em determinados momentos assumiu o papel do mestre. Sim, do mestre. E dizia: doutor, pare de me fazer perguntas, pare de tocar na minha testa, pare de querer me hipnotizar e deixe que eu fale livremente. Elas ocupavam o lugar do mestre e ele cedia, e as coisas mudaram. E Freud chegou, através dessas situações em que ele perdia por um certo tempo, rapidamente, o lugar do mestre, ele realmente conseguiu criar a psicanálise como sendo uma associação livre de ideias, a regra de ouro, e a escuta do psicanalista, né? Então ele teve que realmente permitir que a histérica fosse o mestre, né? Então, da hipnose da catarse teatralizada, Freud chegou à psicanálise com a teoria do humano dividido. Temos o consciente e temos o inconsciente, né? Ele lança em Die Traumdeutung a sua teoria do inconsciente, né? Que se falava nisso, mas ninguém teve interesse, ninguém teve coragem de abordar essa questão. Freud foi um mestre castrado, um maître châtre, corajoso, revolucionário, que teve que enfrentar 4 anos a sua própria análise, né, para continuar o seu trabalho brilhante para criar a psicanálise como um elemento importante da civilização ocidental. A histérica no lugar do mestre, isso eu já falei. Lacan dizia que a histérica é muito industriosa. Quando Lacan fala histérica, ele fala o homem também. Industriosa no sentido de criativa, inteligente. Todas as histéricas sempre foram mulheres muito inteligentes. E a histeria é uma espécie de rebelião inconsciente
contra determinadas situações em que ficam as pulsões sexuais na estrutura familiar, né? Na estrutura familiar. Ali se encaminham as coisas para a civilização, mas se gera um mal-estar e uma rebelião. Então o Édipo é de alguma forma uma rebelião dentro desses processos construtivos de uma sexualidade civilizada e marcada pelo objeto pequeno a, que Lacan diz, é a minha maior invenção. A minha maior invenção na psicanálise é o objeto pequeno a, né? Então, industriosas, as histéricas, o discurso da histeria e da histérica inspira uma sedução para tentar destronar o mestre, como na dialética do senhor e do escravo em Hegel, né? Essa dialética do senhor e do escravo em Hegel. Nós sabemos que na Grécia Antiga e na Roma Antiga, os grandes intelectuais eram escravos. Eles eram escravos, nós tínhamos os sofistas, que ficavam entre o escravo e o cidadão, que escreviam os discursos para o cidadão ler na Assembleia de Atenas, escrevia os discursos, mas ele lia o nome daquele que escreveu, porque escrever era muito perigoso, ninguém gostava de escrever, não é? E os escravos escreviam os discursos ou criava, ele dizia, eu quero falar algo parecido, e eles criavam os discursos para a Assembleia de Atenas, para a Assembleia do governo, né? Então veja, o próprio imperador Adriano levou 4.000 escravos para ser mestres em Roma, de filosofia, de grego e de outras matérias, né? O Hegel fala que no início o senhor explora o escravo, mas o escravo trabalha. Mas chega um ponto que o senhor não trabalha mais. O escravo adquire poderes que o senhor não tem mais. Ele perde esses poderes, né? Isso está na fenomenologia do espírito de Hegel, que o senhor sai enfraquecido. Tá? Isso foi uma boa dica para Karl Marx. Tá? Repetimos a vinheta clínica de Berta Pappenheim, que ocupa o lugar do mestre. Berta Pappenheim ocupa o lugar do mestre, dispensando o Dr. Breuer do seu lugar. Ela tem o parto histérico e o dispensa. E ele é dispensado e vai para sua viagem em Veneza. A filha, a mulher dele, engravida em Veneza e ela morre 25 anos depois. Essa filha de Dr. Joseph Breuer, que nasceu em Veneza. Quando o analista perde o lugar do mestre, ao receber a transferência do seu analisando, é uma maravilha. O amor de transferência é o paraíso do analista, né? É um amor de transferência. Então, ao receber a transferência, que é pelo saber e pelo amor mesmo, um amor sublime, um amor purificado de pulsões sexuais, né? Agora, se esse amor ele se envolve com a pulsão sexual não simbolizada e não sublimada, o analista precisa de atuar de maneira intensa para que isso não continue, tá certo? Porque se há uma pulsão sexual que tende ao ato entre o analista e o analisando, a psicanálise está desmontada. Porque nós sabemos que as psicopatologias são originárias dessa dinâmica complexa das pulsões sexuais desde que se nasce, desde que se chega ao mundo, em que a mãe com a Lalang e a sua voz, ela vai fundando um mundo para o bebê que passa por momentos
bastante difíceis. Ao receber a transferência, portanto, do seu analisando, o analista exerce plenamente a função do mestre. Perfeito. O mestre castrado. Quando recebe a contra-transferência e essa mexe com sua estrutura de sujeito, a contra-transferência, sentir ódio do analisando, sentir atração sexual pelo analisante, nada disso pode acontecer. Não gostar da sessão de análise, sentir um mal-estar. Uma pequena coisa poderá rolar, mas isso precisa de ser resolvido rapidamente. Um mal-estar, enfim, né? Então, o analista no lugar do mestre, ele cai por terra. Quando ele recebe a contra-transferência e não sabe dar um destino digno para ela na análise, dissolvê-la, ele perde o lugar do mestre castrado e ele cai por terra. É preciso estarmos de olho tanto da transferência, que vem do amor, que vem do saber, né? E também de olho na contra-transferência, que Lacan jamais aceitou, e ele falou do desejo do analista. O desejo do analista, le désir de l'analyste, o desejo do analista de receber, de analisar as estruturas do seu analisando, né? Ele nunca aceitou contra-transferência. A contra-transferência ela é aceita pelos freudianos ortodoxos, por Melanie Klein, pelos kleinianos e outras linhas, mas os lacanianos não. Lacan fala: o fato de que eu tudo saber, olha, o fato de que eu tudo saber tenha passado para o lugar do Senhor. Interessante. Há uma impressão que o Senhor roubou o saber do escravo, né? Há a impressão de que ele roubou o saber do escravo. Porque na Grécia clássica e na Roma clássica, o saber era do escravo. Até no seminário anterior eu citei a querela, a grave querela que a sociedade ateniense teve com o filósofo Sócrates. Sócrates não era escravo, ele era um cidadão, mas um cidadão que dizia: só sei que nada sei, mas era uma ignorância, vamos dizer, que não era verdadeira. Sócrates dizia, ele achava que ele sabia. Ele era perguntador, um perguntador histérico. Todos os diálogos feitos por Platão e outros por Platão, em que Sócrates aparece, ele está sempre dialogando e discutindo filosofia com outros. E a sociedade ateniense ficou incomodada, porque ele dizia não saber nada, mas ele era um cidadão. Ele talvez tenha inferiorizado a posição dos cidadãos perante o saber dos escravos, né? Então veja, o fato de que eu tudo saber tenha passado para o lugar do Senhor, eu já falei disso, eis o que, longe de esclarecer, torna um pouco mais opaco o que está em questão, isto é, a verdade. A palavra verdade eu já disse, aletheia. Verdade é uma palavra muito autoritária e nós analistas não podemos lidar com ela. O analisando vem com uma fantasia. Essa fantasia de que aconteceu alguma coisa, algum abuso sexual, nós teremos que considerá-la como verdadeira, porque ela faz parte da estrutura linguística do psiquismo, né? O sujeito humano, l'inconscient é estruturado como uma linguagem. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então a palavra verdade é melhor o saber para o analista, né? Ou a aletheia, né? De onde sai isso, o fato de que haja nesse lugar um significante de Senhor, né? Pois esse é precisamente o S2 do Senhor. O S2 do Senhor, que é o conjunto de significantes que mostram o saber que se tem e não se sabe, né? O analista, no início de tudo, de uma análise, ele é um senhor ainda empobrecido, porque ele está na estrutura inaugural, ele não tem informações,
Ele não tem informações sobre aquele caso, ele não conhece. É através das pontes transferenciais que ele vai realmente se tornar o mestre adequado, mas um mestre que respeita o livre discurso, a associação livre de ideias, o livre falar, enfim, ok? Mas ele cria um jogo de linguagem, os chamados jogos de linguagem, estou utilizando a palavra de Wittgenstein. Entre o analista e o analisante existem algumas normas, algumas regras que o analista coloca e que formam um jogo de linguagem entre os dois, né? Então vejam vocês, pois esse é precisamente o S2 do Senhor, a cadeia de significantes, mostrando o cerne do que está em jogo na nova tirania do saber. É uma crítica do saber tirânico, mas o saber em si mesmo, ele não é tirânico, né? O saber é livre, o saber expressa com liberdade, com beleza, com elegância, né? Mostrando o cerne do que está em jogo da nova tirania do saber. Isto é o que torna impossível que esse lugar apareça no curso do movimento histórico, como tínhamos, talvez, esperanças. O que cabe à verdade, ou o que cabe à Aletheia, fica melhor para nós assim.